Em sua opinião, quais são os principais mitos e equívocos que a gente pode desmistificar aqui agora para trazer uma melhor compreensão sobre a ansiedade para todo mundo que está nos ouvindo? Os mitos sobre a ansiedade? Como você falou, por exemplo, você citou aí do psiquiatra e do psicólogo. Muita gente fala assim, nossa, você foi lá, isso é coisa de gente doida. E não é. Hoje são as profissões que mais estão em evidência nesse momento, que a saúde mental, principalmente pós-pandemia, se tornou um caso assim mais falado no mundo inteiro. Sim, porque as pessoas não colocavam os holofotes, né, no transtorno mental, nos transtornos mentais, né? E aí a pandemia veio e as pessoas começaram a despertar, entendendo o quanto isso é necessário. Por quê? Porque eu não consegui lidar com a sensação de me sentir vulnerável. E tem outra questão também. A ansiedade, Thaís, ela está extremamente arraigada em crenças de desamparo. Então, algumas pessoas têm mais ansiedade que outras, às vezes é de uma experiência que eu tive lá atrás, de muito desamparo. E aí eu tenho no futuro situações que são gatilhos. É como se fosse assim, é uma memória, porque nós guardamos no nosso cérebro, né? As memórias afetivas, que eu falo, as memórias afetivas, nem sempre esse afetivo foi bom, foi uma memória forte que eu tive. Sim. E aí no futuro eu tenho uma situação que me desperta, que me engatilha. E a pandemia foi um gatilho para muita gente. Por isso que alguns lidaram melhor que outros. Porque alguns não tiveram uma sensação de desamparo na infância. Alguns tiveram muita segurança. Foram crianças, adolescentes que tiveram uma base familiar ali, que passou muita segurança. Então, vem um estressor no futuro, eu tenho manejo, eu sei lidar com aquilo. Agora, se eu não tive, pode sim ativar a minha crença de desamparo e eu me sentir vulnerável. A pandemia, eu estava vulnerável? Todos nós estávamos vulneráveis? Sim. Mas alguns se sentiram mais vulneráveis que outros. Tanto é que você percebeu que depois que foi liberado a máscara, muita gente continuou usando máscara? Sim, até hoje. Até hoje. Por quê? Por que eu não estou usando máscara, você não está e tem algumas pessoas usando? Porque provavelmente essa pessoa se sente mais vulnerável diante da vida. Né? Então, ela pode ser que ela tenha crença de desamparo? Pode, não vou afirmar, mas pode ser? Pode. Mas, com certeza, é uma pessoa que tem um pezinho mais nos fatores ansiogênicos do que nós duas aqui? Sim. Sim, são pessoas mais ansiosas. Ou talvez tenha até TAG. Porque a pandemia, para quem já tinha um transtorno, foi devastador. Eu conheço pessoas que ficaram, de verdade, 2 anos e meio sem sair de casa. Sem sair de casa. Então, aí... Qual é o pior, né? Porque você se isolar, já tem pesquisas falando também, comprovam que você se isolar, isso também é ansiogênico. O ser humano precisa de contato, de vínculo. Isso também foi uma surpresa para muita gente, não sabia, porque era tão comum que a gente começou a valorizar coisas tão pequenas que nossa, gente, eu queria tanto ir no supermercado, coisa que eu odeio, mas eu queria ir no supermercado quando estava na pandemia para sair de casa. Então a gente começou a valorizar essas coisas que eram simples. Porque a gente precisa estar com outras pessoas. É uma necessidade humana. E teve gente que começou a conviver com o marido, né? Com a esposa, que não convivia dentro de casa, né? E o número de divórcios subiu. Exatamente. São dados alarmantes. Os B.O. começaram a sair debaixo do tapete. Já que a gente está junto o tempo inteiro, vamos olhar o que está ruim.